Começando aqui de modo efetivo a nossa gravação, fizemos antes alguns comentários acerca de aspectos mais práticos das próximas aulas até o final do semestre. Agora a gente começa com o conteúdo em si, que é o que cada uma que está aqui é motivado a vir buscar quando assiste aqui já de modo assíncrono a nossa aula. Na última aula, a gente fechou a parte de coleta de dados, onde tratamos ali do questionário, o que é um questionário, quando se aplica, que estratégias são utilizadas. Falamos também sobre a observação, uma ferramenta que, acompanhada de outras, em geral, traz bons resultados, porque nos permitem entender ali com maior cuidado, prestando maiores atenções a detalhes, a aspectos da vida que muitas vezes a gente vivencia, mas nem sempre percebe. Falamos da coleta de documentos, atas, memorandos, pareceres, portarias, relatórios, avaliações que ajudam a construir a realidade, e principalmente aqui a realidade no campo da educação, tanto nos seus aspectos formais quanto não formais. Hoje eu quero me deter na dimensão analítica. Então, vou utilizar aqui, como de costume, a nossa área de conversa. Então, hoje, dentro da parte de metodologia, a gente vai dedicar o tempo à análise de dados. Lembrando que a metodologia é composta por esses dois segmentos, a parte de coleta, já tratada, e a parte de análise, que veremos agora. A análise de dados, em geral, ela é uma reflexão sobre informações que a gente coletou do nosso objeto. Então, vou colocar aqui, análise de dados, trata-se da reflexão acerca dos dados coletados do objeto de estudo. Então, quando a gente tem a parte ali analítica, análise de dados, é o nosso pensamento, é a nossa reflexão acerca das informações que a gente extraiu, das entrevistas, ou seja, das pessoas que a gente aplicou ali o nosso roteiro, o questionário. Para cada uma dessas técnicas de coleta, a gente vai ter, isso é importante a gente perceber, algumas sugestões, algumas técnicas de análise são mais adequadas. Então, vamos começar aqui pelo questionário. Se, porventura, o questionário for aquela ferramenta utilizada para extrair as informações, a metodologia de caráter mais quantitativo é a sugerida para fazer essa análise. Então, aqui, o questionário, ele demandará técnicas de caráter quantitativo.
para sua análise. Vamos pensar alguns exemplos. Quando aplicado, por exemplo, o questionário do IBGE para quantificar, para classificar e entender mais as características da população brasileira, quando a gente tem acesso a estes resultados, os resultados do questionário, esses resultados, em geral, eles são apresentados de forma numérica, em porcentagens, ou seja, quantificações da realidade. Quantos por cento das pessoas se declaram brancas, pardas, pretas, indígenas? Quantas pessoas declaram ter renda menos de meio salário mínimo, entre 1 e 2, entre 3 e 4, mais de 10? Quantas pessoas declaram ali que existem sanitários em suas residências, se as residências são próprias, com quem compartilham? Notem, todas essas informações, elas vão dizer, olha, quantos por cento do todo? O todo é a população. Agora, dentro dessa população, a gente vai tirando frações, fragmentos, porcentagens desse todo. É como se fosse uma radiografia da realidade. A gente não vai saber com profundidade como pensa, como age essas frações. A gente não vai saber como, de acordo com essa visão de mundo, esse pensamento, essas frações se subdividem. Mas a gente consegue, pelo menos, um desenho mais abrangente da realidade. Tanto que a gente pode dizer, olha, a partir de dos anos 2000, a partir de metade dos anos 90, o analfabetismo no Brasil começa a cair de modo acentuado. A escolaridade começa a aumentar. A gente pode afirmar que, a partir dos anos 2000, o ingresso de pessoas no ensino superior e a sua diversidade começam a aumentar. Então, aí, notem que essas informações mais genéricas, mas de suma importância para nós pensarmos políticas públicas, principalmente políticas públicas educacionais, são indispensáveis. Porque como que a gente vai saber como as coisas se encontram? Como a realidade está estabelecida se a gente não coletar informações dela? Imagine, fazer aqui um exemplo. Imagine que você chega num consultório e vai se encontrar ali com uma médica ou com um médico, e aí você apresenta ali os seus sintomas. Você diz, estou com tosse, febre. Pelos sintomas e por outras informações que você apresente, a pessoa responsável ali pelo seu tratamento, ela pode dizer, você está com tal enfermidade. Logo, a ação necessária para lhe estabelecer novamente um estado considerado saudável vai ter que ser tomar este remédio, fazer tal procedimento, ou quem sabe aqui uma cirurgia. Mas só é possível prescrever este tratamento se você vai lá, se consulta, sabe as características e faz um exame. Ou 2, quem sabe. Se a gente pensar em políticas públicas, intervenções para lidar com questões, como a gente pode dizer, com problemas ou desafios da realidade, a lógica do pensamento é a mesma. Você tem, só que
a população, as pessoas não dizem, vamos assim dizer, não existe uma entidade única chamada população que fala, olha, estou sofrendo com o analfabetismo, estou sofrendo com a evasão escolar, para que alguém possa tratar. Não. Essas informações, elas são extraídas a partir de pesquisas como a do censo. E para extrair essa informação, para identificar esta característica, esse sintoma, é preciso aplicar ali um exame. Nesse caso nosso, uma ferramenta como o questionário. E assim, uma vez identificada qual é o nosso mal, vamos assim dizer, prescrever qual a política pública, qual o tratamento para que a gente possa remediar, lidar com essa situação e assim garantir um funcionamento pleno ou com os potenciais que estão ali envolvidos, estabelecidos ali a pleno. Então, notem a importância de um questionário. Então, por mais que ele traga informações de modo mais genérico, um pouco mais superficial, como explicado anteriormente, ele consegue trazer com uma maior exatidão características amplas de populações. Seja a população de um país, seja a população de uma unidade de ensino, a população de uma turma. Então, é importante o uso adequado e a análise. A análise aqui de questionário, em geral, elas se dão, então, de formas quantitativas, expressas em porcento, sendo todo, partes deste todo. Quanto maior for uma parte, e essa parte tiver relação com uma característica, 30% das pessoas do Sudeste não têm acesso à água tratada. Opa! Acesso à água tratada, lugar aonde mora. Olha, temos duas características e elas estão se cruzando. Então, é preciso, em função disso, desenvolver ali uma política pública, intervir ali de certa maneira para lidar com este fenômeno, com este fato. Nota, então, que os questionários, em geral, vão ter na quantificação a sua expressão. E agora, vamos assim dizer, uma lembrança indispensável. Você aplica, vamos imaginar aqui o questionário, um questionário na turma, perguntando as suas ambições profissionais uma vez formadas. Imagine que 90% da turma diga que tem a ambição, o ingresso no serviço público, independente dos motivos. Mas a ambição, a nossa pesquisa está tratando sobre as ambições dos estudantes da Facel de pedagogia, noturno, em anos finais. E aí a gente descobre que dentro dessa nossa população, as pessoas que cursam pedagogia têm a ambição, o ingresso no serviço público. 90% delas. Adianta a gente pegar esta informação e simplesmente colocar um gráfico, colocar o título da questão que estava lá no questionário, com perdão da redundância, e colocar que 90% querem o ingresso no ensino superior? Essa informação, pura e simples, jogada, ela não revela nada. Notem, o nosso trabalho aqui, como pesquisadoras e pesquisadores, é analisar essa informação. Então, analisar, a gente pode
colocar é explicar, dito de forma bastante genérica, é explicar o que algo significa. Vocês identificaram, nós identificamos, que 90% dos estudantes e das estudantes de pedagogia noturno almejam entrar no serviço público. Agora, o que isso quer dizer? A gente sabe que isso é real, que não é palpite. Não é o que a Amanda acha, não é o que a Carolina acha, não é o que o Luan ou o que o Gabriel acha. Não, é uma realidade. Vocês identificaram essa informação. Nós temos esse dado. Agora, o que isso quer dizer? O que 90% das pessoas quererem ingressar no serviço público significa? Então, vocês vão ter que explicar. Vão ter que escrever. Não basta só dizer que 90, 100, 0%... Olha, dizer assim, ó, ninguém respondeu a uma determinada alternativa do questionário. Opa! Isso que significa muita coisa. É como se tivesse 100%. O que faz as pessoas não terem aquela alternativa como uma resposta possível? Então, o trabalho de análise é isso. Então, a gente vai falar com base no nosso resultado, e aí a gente vai trazer informações das autoras e dos autores lidos. Notem aí que está a importância. Porque a gente vai pegar, olha, a pessoa vai dizer assim, o mercado de acordo com Beltrana, que na sua pesquisa identificou que há um acirramento nas disputas pelas vagas no mercado de trabalho educacional, com a expansão dos cursos superiores, e um mercado privado cada vez mais enxuto, o serviço público torna-se uma alternativa. Aí vocês trazem, olha, 90%, se a gente pensar de acordo com Beltrana, Cicrana, Fulano, revelam que o que a gente tem aqui na cidade não é muito diferente de uma lógica, de um pensamento encontrado em outras partes, que, por sua vez, quer dizer que expressam, manifestam uma busca pela estabilidade que muitas vezes, por mais que os salários sejam menores no serviço público, a estabilidade faz com que essas vagas se tornem almejadas. Isso sim é o que se espera, não é simplesmente dizer uma expressão numérica. Então, notem, pessoal, simplesmente trazer um dado bruto não revela, não é análise alguma, mas sim explicar, contar um pouco o que essa fração revela do comportamento da população, seja o tamanho que essa população for do nosso objeto, é o que importa. Joia? Porque eu falo isso e reitero inúmeras vezes, porque pego às vezes um trabalho e a pessoa colocou um monte de gráfico e embaixo escreveu o que está no gráfico. 10% responderam a questão A, 20%. Tá, mas o que isso quer dizer? O que quer dizer? Só 10% optarem por uma resposta e 90% optarem por outra. Tá, o que isso está revelando? A gente tem o dado. Agora, o que isso quer dizer? A gente sabe de modo bastante superficial. Se eu sou alguém da geografia, que estou lidando ali com... Melhor, sou alguém da geologia e estou lidando ali com rochas. E tomo uma rocha e digo, olha, essas rochas, 90% do solo de determinada região, ele tem tais e tais características. Tá, o que isso quer dizer? A gente identificou. Agora, por conta disso, o plantio de tais e tais espécies não é recomendado, ou
ali a necessidade de chuvas da região obriga que as pessoas façam tais e tais tratamentos. Opa, isso sim é análise. Não basta dizer o que as coisas são. É preciso dizer o que elas significam. Vamos colocar aqui. A expressão numérica é dizer o que algo é. Contudo, a análise de dados vai além. É preciso explicar o significado destes valores. Então, aqui a gente começa a perceber que a análise quantitativa, que as expressões numéricas de um questionário não são dados brutos por si só. E uma vez só expressos de modo assim mais frio, mais sem explicações, eles não dizem nada. Não dizem absolutamente nada. Dizer que 90% dos moradores de uma determinada região são analfabetos. Tá. O que isso importa? Agora, uma vez de posse dessa informação e com base nas leituras que nós temos em outras pesquisas realizadas, a gente apontar que nessa região isto é um reflexo da falta de políticas públicas na infância que leva à evasão e que por conta disso a gente precisa lidar com essa questão, manter as pessoas na escola, atrair as pessoas que já se encontram na fase adulta de volta para unidades escolares. Opa! Aí sim. Clara, Amanda, fica à vontade. É que nós estamos fazendo uma pesquisa, né, para uma matéria. E aí a gente já teve até as respostas. Eu observei que a faixa etária era de 40 a 51, com professores da educação infantil. Alguns chegou até a responder que na época, quando elas escolheram o curso, esse era o que tinha, né, aqui no município de Linhares. Uhum. E pela idade delas, se for calcular, né, assim, há tempo atrás, no tempo delas mesmo, era a única profissão em Linhares que tinha um grande destaque. Sim. Aí, quando eu for fazer essa análise das respostas, eu tenho que falar sobre isso, né? E aí, sem dúvida. Igual 100%, né, é do sexo feminino. Eu posso também falar que antes era só mulheres, né, que atuavam nessa área. Sem dúvida, Amanda. Então, repare aqui que você coletou duas informações. Uma, a sua população, predominantemente, para não dizer na sua forma absoluta, é composta por mulheres. Então, você pode começar a dizer que é uma área predominantemente feminina, tentar pensar aí que características a profissão envolve que socialmente ela é ocupada por mulheres. O que leva, tentar com base nas leituras, em outras pesquisas, o que faz com que mulheres dessa idade tenham quase que, na sua forma absoluta, procurado nesta profissão o destaque possível. O que isso está revelando da educação? O que isso está revelando da sociedade e daquele momento social? Será que é aquela realidade que levou que as mulheres encontrassem na educação o único caminho? Será que ainda persiste? O que mudou? O que não mudou? O que fez ela mudar? Sabe? Isso vocês não só podem, como devem entrar nesse caminho, começar a escrever sobre isso. Porque notem, vocês não estão falando agora no palpite. Não é o que a Amanda acha. Não, você descobriu esse dado bruto. Agora é pensar em cima dele.
Mas só no palpite, de novo? Não. Com base nas leituras, nas reflexões, nos achados de outros dados que vocês conseguiram ali com seu instrumento. Lhe respondo? Sim, obrigada. Disponha. Sempre, se não ficou claro, qualquer vez que vocês perguntarem, assim, não se furtem a dizer, não ficou claro, ainda não desviou ali da minha pergunta. Podem fazer esse comentário, pessoal, não há nenhum problema. Então, explicar, sabe, debruçar, começar a refletir sobre as informações, que nem a Amanda trouxe aqui da pesquisa dela, é a nossa tarefa. Porque assim a gente pensa um mundo. É como se a gente estivesse pegando ali uma borracha e esticando ela, sabe, alargando, sabendo mais daquela realidade. Mas as análises quantitativas, numéricas, estão longe de ser as únicas possíveis. Se na aplicação do questionário, análises aqui quantitativas se apresentam como as mais adequadas ou talvez as mais precisas para o tipo de informação coletado, se a gente toma aí uma entrevista, colocarei aqui então, entrevista ou coleta de documentos. Peguei ali os relatórios do ano de 2020 de uma turma ali da alfabetização. Não tem nota, mas tem ali um relatório que os professores e as professoras fizeram de uma determinada turma. Você pode ter acesso a esses relatórios. Você não precisa do nome das crianças. Talvez não precise nem o nome do professor ou da professora, quando solicitado junto à escola, para dizer, olha, você pode apagar aí o nome das crianças, se quiser rasurar, se acha que é isso que impede eu ter acesso, não há problema. O que eu quero é esta informação. Então, sempre lembrar disso, porque não interessam as pessoas quem, importa o que está dito. E mais do que isso, o que está dito ali revela sobre a realidade, nos instiga a pensar quanto à educação. Vamos aqui então. Por que tanto a entrevista quanto a coleta de documentos podem, e na maioria das vezes são, tratados utilizando a técnica da análise de conteúdo. Haja vista o que a gente está procurando ali. Lembre, a entrevista foi gravada e transcrita. Então, o que a gente tem é um texto de uma entrevista e um texto de um documento. Então, não importa se a gente está pegando um documento bruto que foi produzido pela escola como uma pedra extraída do solo, ou a gente extraiu através de uma entrevista. O que a gente tem na mão ali é como se fosse a mesma coisa, entre aspas. Então, a gente pode empregar a mesma técnica aqui de análise, a análise de conteúdo.
A análise de conteúdo, pessoal, vai procurar ali ideias. Então, irá procurar ideias nos materiais. Um exemplo aqui. Ecologia. Se a gente estivesse fazendo uma pesquisa sobre como a ecologia, a necessidade de preservação dos recursos naturais, a ideia de meio ambiente é tratada nas disciplinas, de modo geral, dos anos iniciais da escola X. Notem. E ali a gente entrevistou 20. Estou botando um número bastante alto. 10, melhor. 10 professores ou professoras dessa unidade. Está ali com aqueles textos na mão. O que a gente vai procurar não é a palavra meio ambiente, a palavra natureza em si. A gente vai procurar essa ideia dentro daquele conteúdo. Seja um documento produzido pela unidade e suas participantes, ou por nós mesmos através da entrevista. A gente vai procurar essa ideia. Como a gente pensou bem o roteiro de entrevista, a gente sabe que essas questões provavelmente vão aparecer ali entre as perguntas 5 e 10. Então, vou olhar ali naquelas perguntas, como é que essa temática aparece nas falas. A gente pode observar, olha, das 10 entrevistas, nenhuma os professores tocam nesse assunto, mesmo instigados. Os documentos ali que eu tenho ali, os planos de aula, nenhum plano de aula toca nesse assunto, ou é muito pouco, ou ele aparece como uma atividade transversal. Notem, na análise de conteúdo, não são as palavras que a gente está atrás, são das ideias presentes naquele material. E como a gente vai saber se uma ideia é muito presente? Se ela aparece muito, se ela aparece muitas vezes. Imaginem que vocês estão ali pensando, olha, como que a ideia de ecologia é tratada ali pelos professores. E vocês começam a perceber que todos falam, ou que está presente em todos os documentos, ecologia sempre ligada, sempre associada a preservar o rio. Vocês podem, com tranquilidade, dizer, olha, na escola, a ideia de ecologia, ela é muitas vezes restrita, porque ela está associada à preservação de rios, sendo que as fontes hídricas podem ser muitas outras. E embora tratadas, embora reconhecidas, não se desenvolve nenhuma ação. É o palpite da Ingrid ou da Júlia? Não. É uma informação que foi coletada, que está ali registrada. E que a gente está fazendo o quê? Análise em cima. Então, notem que a gente tem que começar a pensar sobre esses conteúdos que a gente está coletando. E a gente tem que saber, por isso eu disse que pensar a entrevista não é uma mera conversa, porque a gente tem que saber
Que informações, o que a gente quer saber? A gente quer saber sobre a interpretação das pessoas quanto à ideia de ecologia. A gente quer saber, em relação à ecologia, o que é desenvolvido. Então, a gente tem que fazer essas perguntas, não necessariamente de modo assim direto e explícito. Para que depois nós possamos aqui fazer a nossa reflexão, a nossa análise. Por isso que a análise, e aqui quando a gente fizer análise de entrevista, análise de documentos, não é só pegar um pedaço e colar. Não, a gente pode, a gente deve fazer isso como exemplo do que está sendo dito, um exemplo, um símbolo de tudo o que foi dito, algo que é um emblema, algo emblemático ali dessa ideia que a gente está tratando sobre a interpretação de ecologia presente em uma determinada escola, numa rede, nos programas de ensino, na base nacional curricular, onde for. E aí a gente pega, mas colocar pura e simplesmente pedaços de fala, isso, tal como só colocar os números, não reflete nada. Não diz nada sobre o mundo. Por isso da importância, pessoal, de apresentar, de perceber o que ali é recorrente, o que está sempre aparecendo. Opa, essa é a ideia. Então, vamos trazer essa ideia. E isso, o que quer dizer? Quer dizer que se tem uma visão restrita, uma visão ampla, que é pouco, que é muito difundido. O que faz tal ideia ser pouco ou ser muito difundida? Então, ter este trabalho é o que é esperado de cada uma de nós aqui. Então, notem que para determinada técnica de coleta de informações, há sempre uma técnica de análise dessas mesmas informações. Além da análise de conteúdo, a gente tem a análise de discurso, do que está sendo dito. É aí sim, a análise de discurso se assemelha muito com a análise de conteúdo, porém, elas se diferenciam porque a análise de discurso, as frases importam, vamos assim dizer. Você diz assim, esses alunos são todos burros. A ideia é de a palavra que importa. A palavra importa. A palavra importa. Você começa a perceber, olha, as professoras e os professores falam, aquela turma é ótima. Ótima, ótima, ótima. Essa palavra, esse discurso do ótimo, do excelente, vocês começam a perceber que este discurso está intimamente relacionado com o comportamento desenvolvido diante daquelas pessoas. Ou dizer, são coitados, são coitadas, são coitados, não podemos cobrar porque são coitados. Temos que agir dessa forma. Então, notem que aqui na análise do discurso, o que importa são as palavras. Não é a ideia, mas a palavra. O que aquela palavra significa? Então, o significado das palavras e, por consequência, os comportamentos implicados.
comportamentos implicados. Então, a gente tem que ter essa pequena diferença. Na análise de conteúdo, a gente está atrás de ideias, independente de como essas ideias são manifestadas. Na análise ali do discurso, a gente está à procura das palavras utilizadas para expressar, para caracterizar o objeto. E como o uso dessas palavras se relaciona com outras variáveis. Eu utilizei aqui, por exemplo, a ideia de comportamento. A gente poderia utilizar outras variáveis no caso. Então, notem, pessoal, que a análise aqui do discurso também pode ser utilizada em materiais escritos. Principalmente falas longas. Uma história de vida narrada. Uma observação. Você está na observação ali, e aí você vê certa pessoa falar tal palavra. Opa, falar tal palavra, acontece tal coisa. Falar tal palavra. Ou acontece tal coisa, a pessoa fala X. Acontece outra coisa, a pessoa fala Y. O que está acontecendo? A quem são dirigidas essas palavras? Em que situações? Quais são as consequências? E a gente anotando. Não é a nossa impressão, porque depois a gente vai pegar várias das nossas anotações e começa a perceber que há um padrão ali. Ó, no dia tal aconteceu isso, no dia tal aconteceu aquilo. Opa, não é um caso isolado. Não são fenômenos assim espontâneos e esporádicos. Não, muitas vezes eles estão ali internalizados. E a pessoa nem observa, nem se dá conta no cotidiano. Mas nós, como observadoras e observadores, a gente percebe isso. A gente toma nota. A gente produz o quê? Conhecimento, que é o que a ciência faz. Produz conhecimento em relação à realidade. Conhecimento sem o qual tudo é palpite, tudo é senso comum. E é impossível a gente pensar em ações e em políticas públicas que não estejam alicerçadas no conhecimento. Porque se elas não estão alicerçadas no conhecimento, são maiores os gastos, mais ineficazes são essas ações, e a gente deve ter isso sempre em mente. Produzir mais, de forma melhor, isso a gente só faz conhecendo melhor e entendendo a realidade na qual nós nos inserimos e nos dispomos a entender. Então, notem, pessoal, quanto é importante, quanto não pode ser feito de qualquer jeito, uma pesquisa, um estudo. E instigar, e quando nós somos críticos e a gente diz assim, ó, dá para ir um pouco mais, dá para ir além, ó, escreva um pouco mais. É compreender, é valorizar e é respeitar a pessoa, porque é reconhecer as suas potencialidades e quanto é importante é o que a gente está fazendo aqui, principalmente na educação e no Brasil. E na nossa cidade nem se fala. Quanto é preciso conhecer, superar o senso comum, superar as crenças cotidianas, que na maior parte das ocasiões não refletem o que é aquela escola, o que é a rede, o que é aquela unidade educacional, ou o que é aquela empresa. Quando a gente está falando aqui de educação não formal, podem proporcionar ou que são. Então, notem quanto valioso são os seus trabalhos, é o nosso trabalho, pessoal. Então, a gente tem técnicas de coleta,
combinadas, e a gente vai ter técnicas de análise combinadas. Não quer dizer que a gente ter escolhido ali fazer um questionário e aplicar e extrair dele informações quantitativas e a gente fazer uma análise dessas informações, que a gente não pode combinar com uma observação, mesmo que bastante rápida, e a partir daí também refletir sobre os discursos ou sobre os conteúdos que a gente entende importante entender dessa realidade. E é nessas duas combinações que a gente constrói a metodologia. E notem, pessoal, que esse momento, essa disciplina, trabalho de conclusão 1, é para a gente dizer o que faremos. Olha, uma vez nós vamos entrevistar 10 pessoas por causa disso, daquilo e daquilo outro. Coleta, análise. Uma vez que nós tivermos essas entrevistas, nós vamos procurar identificar tal e tal e tal situação no que foi expresso e a partir daí entender melhor. Notem, aqui a gente vai dizer o que faremos. E eu espero, sinceramente, que possamos executar a contento e com plenitude no próximo semestre, tanto a coleta quanto a análise. Quer dizer que a gente não vai poder mudar em nada o que a gente disse que vai fazer? Não. Mas pelo menos a gente tem um norte, a gente sabe. Às vezes a gente tem uma ideia que quer fazer isso e aquilo e analisar daquela forma, e uma vez no papel, um orientador, uma pessoa, eu aqui, pode ler e dizer assim, acho que não funciona, acho que talvez seja melhor acertar aqui e acolá. Notem, por isso a importância de um projeto. Adianta dizer assim, olha, eu vou identificar os discursos presentes e dizer que vai fazer um questionário? Opa, é como se fosse um quebra-cabeça que as pecinhas ali não se encaixam. Por isso, da importância e sempre da avaliação e análise cuidadosa de um projeto, pessoal. Para que nós possamos aqui desenvolver ali na frente, sem percalços, ou sem muitos percalços, pelo menos, as nossas pesquisas, e que a gente possa dedicar a maior parte do tempo analisando, e não tendo que correr atrás do tempo perdido, tendo que aplicar de novo questionários, ter que entrevistar, porque os questionários não trouxeram informações, ou o contrário. Já ter em mente o que nós vamos observar ali desses dados coletados, já tendo em mente os autores e autoras que vão nos ajudar a pensar essa realidade. Lembro que Lia falava na terceira pessoa, porque nós pensamos a realidade. Certo, pessoal? Compreendido aqui um pouco o que é a análise de resultados e o que a gente deve colocar no projeto, na análise, quando diz assim, análise de resultados. Não é colocar no projeto, analisar, porque a gente não coletou nada, mas é dizer o que nós faremos e como faremos ali na frente, quais combinações nós utilizaremos, o que a gente espera dessas combinações, e não precisa ser nada miraculoso. Não, ali vamos observar tal e tal coisinha, que embora o dito aqui no diminutivo são muito gigantescas, porque é conhecimento sobre o mundo, que pode possibilitar aqui a gente pensar políticas públicas, ações de intervenção nessa realidade, como eu falava aqui no início da aula. Falei bastante já, pessoal. Vocês têm alguma questão sobre o conteúdo aqui em específico? Por favor, me digam aí. Tudo certo? Amanda, Júlia,
Caroline, Carolina, Ingrid, Júlia Pane, Lia, Jolly. Maravilha. Então, pessoal, é assim, é só depois na prática, escrevendo, que as questões vêm. Por isso o meu alerta sempre para a gente, quanto antes escrever, quanto antes pensar, a gente começa a identificar as lacunas, as limitações do nosso texto e o que a gente tem que correr atrás para superar, né? Então, com isso, a gente encerra a parte conceitual da nossa disciplina, onde eu trouxe a todos e todas aqui um rápido vislumbre, uma apresentação, vamos assim dizer, de etapas da construção de um projeto esse que vai ser executado no próximo semestre. E que a gente vai poder aproveitar no primeiro capítulo, capítulo metodológico, o que a gente construiu aqui. Então, a gente vai poder aproveitar lá no primeiro capítulo do nosso trabalho tudo o que a gente fez aqui de metodologia, que é a identificação de um tema, construção de um objeto, a problemática da pesquisa, sua hipótese, seus objetivos, suas técnicas metodológicas de coleta e análise da realidade, assim como a revisão da bibliografia, ainda parcial, que depois também vai poder ser aproveitada num segundo capítulo de revisão bibliográfica. E, por fim, o que a gente se propôs aqui a analisar lá num terceiro capítulo, onde vai ter só análise de dados, as nossas considerações. Então, semana que vem, eu dedico aqui um tempo, vou ver, abro aqui 7 horas, eu sei que vocês têm a prova, mas abro aqui 19 horas, vejo se tem alguém aqui que com alguma questão, a gente organiza, eu respondo, porque eu sei que é a primeira semana de provas, na subsequente a gente tem a nossa prova, e na outra a gente começa, então, com citações, normas, regras de normatização e apresentação das atividades. No caso do nosso projeto. Então, pessoal, da minha parte era isso. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.